Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E hoje eu vou falar sobre as críticas da infância. Sobre os meus estudos que eu faço de mentalidade, inteligência emocional, gestão das nossas emoções, o domínio próprio, os estudos bíblicos direcionados, dirigidos que eu faço sobre família, sobre criação de filhos, os livros que eu leio, voltado para o universo feminino, voltado para a maternidade, o meu último livro de leitura, o meu livro mais recente, está sendo esse aqui, O Poder das Palavras de uma Mulher. Como que a sua fala pode impactar a vida das pessoas. Esse livro aqui, baseado em vários versículos da Bíblia, tem me ensinado muito a maneira que eu devo falar com o meu filho. Hoje eu tenho um filho de 15 anos, então ele já está na adolescência, mas durante toda a fase infantil, a primeira infância dele, toda a fase de pré-adolescência, eu sempre tive muito cuidado com as palavras. E hoje, a aula estudando sobre críticas da infância, o Senhor só me confirmou que eu continuo no caminho certo. Por quê? Porque eu recebi muitas críticas na minha infância. Pessoas que eram para me proteger, sobretudo, e o mais importante, que são os meus pais, que a gente tem como aqueles que devem nos proteger, devem nos cuidar da gente, deve amar, porque é dentro do lar que a gente aprende o cuidado, a proteção, o amor, a gente aprende a compartilhar. E eu já falei isso aqui várias vezes e eu repito novamente com toda a segurança. Eu vivi num lar muito disfuncional emocionalmente, eu vivi num lar muito disfuncional espiritualmente, onde a religiosidade sempre foi muito forte, mas o relacionamento com Cristo foi zero, Então eu aprendi a ter um relacionamento profundo, uma intimidade com o Senhor depois que eu me converti há cerca de 10 anos isso, Então, quando eu entendi que eu deveria trazer coisas diferentes de como eu fui criada, ainda foi a tempo, quando Lucas ainda era neném, ainda era uma criança. Então, eu consegui reverter todo aquele pensamento, porque lá atrás eu já havia decidido, eu não vou criar o meu filho como eu fui criada. Eu não vou falar com o meu filho do jeito que minha mãe falava comigo. Minha mãe acordava, gente, minha mãe me acordava na base do grito. Minha mãe e meu pai nunca deram um bom dia pra gente dentro de casa. Era sempre, levanta, tá na hora, tá atrasada, e gritava, acendia a luz, puxava a coberta. Nunca que eu fiz isso com o Lucas. Nunca na minha vida que eu tive coragem de fazer isso com meu filho. Muito pelo contrário, meu filho sempre foi acordado com beijinho, com carinho, com amor, com palavras de motivação. Olha, o Senhor te ama, Ele está te presenteando com um dia lindo hoje, meu filho. Vamos levantar, nós temos algumas atividades para realizar agora pela manhã. Então sempre foi com muito carinho, porque eu tomei a decisão lá atrás. Eu tomei a decisão lá atrás e hoje eu colho. Glórias ao Senhor Jesus, hoje eu colho desses frutos. Hoje eu colho de uma bênção maravilhosa o meu filho ser educado dentro de casa. Ele cuida muito de mim, ele é um menino muito preocupado comigo. Ele é um menino que todas as manhãs vem me dar um beijo gostoso, um abraço gostoso de bom dia. Eu nunca recebi isso dentro da minha casa. Mas hoje eu entendo, os meus pais nunca receberam isso também. Então são coisas que vieram da infância dos meus avós, que muito provavelmente vieram da infância dos meus bisavós. Então a criação colocada de geração em geração parou em mim. Graças a Deus parou em mim. A partir de mim não tem gritaria na minha casa. Tem firmeza, tem autoridade, tem exigência. E eu sou uma mulher, uma mãe muito exigente. Eu exijo disciplina, eu exijo foco, eu exijo cuidado, eu exijo atenção. Eu sou muito exigente com o horário, eu não admito atrasos. Eu acho uma falta de respeito com a pessoa em si. Atrasos nos compromissos. O Lucas nunca chegou atrasado no colégio. Nós nunca chegamos atrasados num culto da igreja. Qualquer compromisso que a gente tem, um aniversário. Gente, quantas vezes eu fui a primeira pessoa a chegar no aniversário? E eu falo isso com segurança e com toda a propriedade de eu sou uma mulher compromissada. Eu não estou preocupada em ser a primeira a chegar, eu estou preocupada em cumprir o meu compromisso. Eu honrei o meu compromisso. Eu falei para a pessoa que eu ia, a pessoa me deu horário. Porque hoje tem horário, de aniversário. Antigamente a gente era convidado para o aniversário e ficava o dia inteiro, vai qualquer horário, tipo, sei lá, vamos fazer de noite, Então, todo mundo aparecia de noite, mas sem horário fixo. Hoje nós temos horário. Começa às 2, por exemplo, e termina às 6. O Lucas vai ter um aniversário no próximo final de semana. Ele já falou, mamãe, vai ser na casa onde tem uma piscina, onde tem uma área de churrasqueiro, onde tem uma área para os adolescentes aproveitarem, curtirem. São os amiguinhos dele de infância, da época do colégio onde ele estudou, o colégio anterior, que era do mini maternal. Então, são as crianças que eles se conheceram com 2, 3 aninhos. Então, graças a Deus, é uma amizade muito saudável, é um grupinho muito saudável. São amigos, assim, pra vida. Cada um com as suas características, mas são amigos para a vida. E eles vão comemorar o aniversário de um dos coleguinhas da turma no próximo final de semana. E já me falaram, o horário vai ser das 11 às 6. Então, nós temos horário. 11 horas o Lucas está lá. 6 horas eu estarei lá na porta para buscá-lo. Por quê? Porque é honrando o compromisso. Então, eu sou muito exigente com o compromisso, Claro que existem exceções e claro que existem os imprevistos. Eu já passei por imprevisto? Já. Mas isso não tira o meu mérito de ser comprometida com os horários.
né? Eu sou muito regrado com isso. Então, mas tudo isso e toda essa autoridade que eu tenho espiritual sobre a vida do meu filho me fez entender que o amor por ele é tão grande que eu quero ensiná-lo a ser, eu quero treiná-lo para ser um homem forte, para ser um homem seguro, para ser um homem de palavra, de compromisso, um homem que honra, um homem que saiba lidar com as dificuldades do mundo. Por quê? Porque as críticas, elas geram muita insegurança na gente. Estudando essa aula aqui, eu entendi, trazendo à memória as críticas que eu recebi. Eu fui uma criança muito criticada, eu fui uma adolescente muito criticada, eu fui uma jovem muito criticada, e acredite, até após a vida adulta, a vida de casada e até a vida de mãe, eu continuei recebendo críticas. Andréia, hoje você ainda continua recebendo críticas? Eu não dou atenção. Eu acho que até recebo, mas isso não faz, como diz, não me machuca mais. Isso não me interfere mais. Então, eu simplesmente ignoro, né? Eu não trato minha mãe e meu pai com falta de respeito, mas eu ignoro, e algumas coisas eu consigo também dizer para eles o não necessário e impor limites. Falo, olha, agora eu vivo na minha casa, agora eu tenho meu filho, agora eu tenho as minhas responsabilidades, agora as coisas são do meu jeito, né? Agora eu faço do jeito que eu tenho aprendido, do jeito que tem dado certo, baseado na Bíblia, não na religiosidade, baseado nos estudos, porque eu adquiri muitos estudos sobre criação de filhos, li muitos livros, li artigos falando sobre criação de filhos, trabalhei com o departamento infantil e até a idade da pré-adolescência, na igreja onde eu congreguei durante muitos anos. Então eu tenho uma bagagem, eu tenho um filho dentro de casa, eu tenho muita experiência, né? E então hoje eu entendo o nível de insegurança que me causou, que me gerou, por conta das críticas que eu recebi. Então, eu decidi desde muito cedo não cuidar do Lucas do jeito que eu fui cuidada, na verdade não criar, né? Não ensinar o Lucas da maneira como eu fui ensinada. E tem dado certo. Então, eu aprendi a impor limite para os meus pais, né? E também aprendi a ressignificar toda a narrativa da minha vida, toda a narrativa da minha história. Então, o que é isso? Eu entendi que os meus pais nunca tiveram acesso a informações, à criação de filhos. E não, talvez, porque não tivesse esse tipo de assunto já discutido na época. É por falta de interesse mesmo, é por falta de motivação, é por falta de as rodinhas que se conversam, sabe? As mesas que se sentem, que se sentam. Então, meus pais nunca tiveram amizades com pessoas cultas, com pessoas estudadas, com pessoas inteligentes emocionalmente, né? Muito pelo contrário. Sempre foi pessoas muito ignorantes no falar, ignorantes no pensar, ignorantes no agir, e ignorantes também na falta de conhecimento, no duplo sentido da pessoa, da ignorância, né? Pessoas estúpidas e brutas, como pessoas também com falta de conhecimento. E hoje, com todo o acesso que eles têm à internet, à TV, né, hoje é simplesmente escolha deles, né, não se interessar por esse tipo de assunto, porque hoje não tem mais como a gente falar que a pessoa não tem acesso à informação, né, com toda o mundo digital aí totalmente expandido, né, totalmente forte, né, intenso que está na vida da gente, então não tem como a gente negar, mas a gente pode escolher, e eles continuam escolhendo viver a vidinha deles, e tá tudo bem, só que hoje eles não interferem mais na minha vida. Então, assim, se me criticam, eu acredito que sim, né, porque afinal de contas, durante todos esses anos eu nunca vi mudança neles, né, mas a responsabilidade é minha, quem tem que mudar sou eu, né, quem tem que fazer diferente sou eu, se eu quero colher coisas novas na minha vida, na minha maternidade, na vida do meu filho, quem tem que plantar sou eu, então a responsável sou eu. Então, quando eu aprendi a ressignificar a minha história, ressignificar a minha narrativa, ressignificar e entender, a gente aprende a perdoar. Então, eu aprendi a perdoar, mas eu perdoei, mas eu não abordo determinados assuntos. Então, tem muitos assuntos que eu não abordo com os meus pais, por exemplo, porque eles não têm maturidade emocional, eles não têm inteligência emocional, né? Eles vivem no mundinho deles e tá tudo bem. Então eu aprendi que tem determinados assuntos que eu não tenho que abordar com eles, que eu não tenho que falar com eles, até para preservar o nosso bom relacionamento, né? Até para preservar um relacionamento saudável de filha com os pais e de pais com os filhos, porque depende de mim, né? Eles não têm mais raciocínio, eles não têm mais eu não digo assim a capacidade, mas eles não, eu acho que se eles tivessem que mudar, eles já teriam mudado. Se eles quisessem mudar, já teriam mudado. Por questão de escolha mesmo. Então, eles estão muito enraizados, eles têm a mente muito fechada, eles têm o coração muito endurecido para aquilo que eles acham que é certo e ponto final, e não tem quem mude. Então, eles são muito radicais, assim, a opinião é aquela, o jeito é aquele, é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Eles são desse jeito. Então, eu aprendi que muitos assuntos eu não tenho que discutir com eles, que muitas coisas eu não posso pedir a opinião deles, e tá tudo bem, né, tá tudo certo. Agora, na minha casa eu faço diferente.
Então, a gente precisa aprender que as críticas que nós recebemos na nossa infância, muitas vezes, não foi nem de maldade, mas foi de geração passada, né, de geração em geração, e eles tomando isso como sendo autoridade, como sendo verdade na vida deles. Porque a gente, quando é criança e recebe crítica dos nossos pais, que são autoridade na nossa vida, a gente não fica rebatendo, a gente não fica discutindo, a gente não fica questionando, a gente não fica debatendo com eles mesmo, né? Então, a gente recebe aquilo como sendo verdade. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, se você é uma mulher hoje, depois dos 40, né? Principalmente 40, 45 anos aí, que recebeu muitas críticas na sua vida, entenda que os seus pais fizeram isso também tendo aquilo como sendo verdade, como sendo o correto, né? E muitos pais também receberam isso na infância deles, que por sua vez os avós receberam, os bisavós, e por aí foi, né? Agora, claro que tem pais que eu conheço da idade dos meus pais e até mais velhos que os meus pais, já lá próximo dos 80 anos, que meus pais já estão com 70 e pouquinho, né? Então eu já conheço, sim, também pessoas mais velhas do que os meus pais e que tiveram uma vida muito diferente da deles, porque escolheram, né? Mas por que escolheram? Porque tiveram acesso a informações, porque também tiveram pais, né, mais pacientes, né, que educaram, que ensinaram de uma maneira diferente. Então, é aquilo que eu aprendo ao longo da minha vida, ao longo de muitos estudos. Cada um tem a vida que merece, cada um tem o casamento que merece, cada um tem o filho que merece, cada um tem o marido que merece. Cada um tem os pais que merece, né? Cada um tem a vida em si que merece. Por quê? Porque a gente colhe tudo aquilo que a gente planta, né? Então isso precisa ficar muito claro com a gente. Se você quer colher coisas diferentes, tem que plantar sementes diferentes, né? Não tem, a própria Bíblia fala, né? Não tem como você colher de uma árvore uma fruta diferente daquela que você plantou. Então, se você plantou laranja, você não consegue colher mamão. Se você plantou uva, você não vai conseguir colher amora, né? Então, você plantando amor, você vai colher amor. Você plantando ódio, você vai colher ódio, né? Você plantando paciência, você vai colher paciência. Por isso que eu falei que hoje eu colho de um filho muito amoroso, muito cuidadoso, muito paciente, né? Muito atencioso, muito preocupado. Porque foi isso que eu plantei ao longo da infância dele e da pré-adolescência. Então, hoje, ele com 15 anos, eu tenho um companheiríssimo dentro da minha casa. Eu tenho um companheiríssimo no meu lar, né? Então, é isso. Então, cuidado com as críticas, a maneira como você enxerga elas. Agora que você aprendeu que, ainda que te gerou insegurança, ainda que, né, que você teve muitos comportamentos negativos por conta das críticas que você recebeu, não julgue as pessoas que lançaram essas críticas sobre você. Independente da sua história, eu não sei o que você viveu, você também não sabe o que eu vivi, mas independente disso, entenda que você é responsável por mudar a sua geração, a próxima geração. Né? Você é responsável por mudar a vida das pessoas a partir de você. Porque se você achou ruim tudo que você viveu, então plante coisas diferentes para você viver e para os que você ama viverem também, colherem amor, né? Colher coisas diferentes das que você colheu. Porque agora quem tá plantando é você. O seu passado já plantou, né? Seus pais já plantaram. Seja lá, né? Quem foi que lançou críticas sobre você, quem foi que causou mal pra você, padrasto, madrasta, né? Padrinhos, avô, avó, tio, tia, seja lá quem for, não interessa, né? Eles já plantaram, eles já colheram. Agora é você, resta você, né? Agora você precisa plantar diferente pra você colher diferente, se você quiser ter uma vida diferente. Deus te abençoe.